Sejam bem-vindos aos 5 minutos. Nós vamos falar agora do faturamento que está acontecendo das casas de apostas no Brasil, as bets. O secretário aqui um dos secretários do Ministério da Fazenda deu uma entrevista aqui na Folha. Nós vamos olhar essa entrevista aqui agora e vamos falar sobre esse assunto aqui. Eu quero agradecer a todo mundo que está se inscrevendo no canal. O canal está começando agora. Cada inscrição é muito importante. E, além disso, quero salientar que o conteúdo aqui ele é de direita, liberal, libertário, conservador. Então vamos lá. Eles deram essa entrevista aqui, ó, falando que o descontrole é responsável pelo vício em aposta no Brasil. Dos que jogam, metade está na faixa dos 30 anos e 71% são homens. Então vamos começando aqui. As empresas de apostas esportivas e jogos online faturaram, olha o número, 17,4 bilhões no Brasil de janeiro a junho desse ano. Nem a julho não foi, de janeiro a junho. Segundo dados da Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda. Primeiro levantamento no país com informações sobre o mercado regulado de apostas, obtido pela Folha, mostra o tamanho do mercado das chamadas bets e de jogos de azar digitais, popularizados como jogos do Tigrinho. Então aqui já são as bets esportivas do Tigrinho. Ao videocast semanal da Folha, o secretário Regis Dudena afirmou que 17,7 milhões de brasileiros apostam no país, sendo que a maioria são homens, 71%, e cerca da metade está na faixa etária de até 30 anos. A média de gasto por apostador ativo é de cerca de R$ 983 por semestre, cerca de R$ 164 por mês. Dudena aponta que houve um crescimento descontrolado desses jogos por falta de iniciativa de governos anteriores. Ele está falando aqui a conversa de querendo culpar. O que a regulação vai impedir o crescimento? Explica para mim. E que com a recente regulação do mercado, o Estado brasileiro tomou o controle de volta do setor. Na verdade, o que o Estado brasileiro está fazendo é só o que ele faz com todo mundo, que é o quê? Taxar. O que o Estado brasileiro vai ajudar qualquer coisa em termos do fato dele regular as apostas? A única coisa é que ele vai tornar as apostas mais caras, que a casa de apostas vai ter que colocar dentro dos custos dela a taxa do governo. Aí ele está falando aqui, essa conversa dele aqui de funcionário público, né? O descontrole que houve de 2019 a 2022 é muito responsável por problemas que vivenciamos hoje. Nos cabe agora limpar a casa. A gente precisa resolver essa bagunça. Aí aqui agora começam as perguntas. A secretaria levantou números que dão conta do tamanho do mercado de apostas no Brasil. O que esses números mostram? Uma das grandes mensagens desse momento é que o Estado brasileiro tomou controle de volta desse setor. Hoje nós sabemos exatamente quantos apostadores brasileiros apostam nessas empresas autorizadas pelo governo federal. Nós estamos falando de 17 milhões de pessoas. Hoje nós sabemos qual é o famoso GGR, Gross Gaming Revenue, que é a diferença entre o que é apostado e os prêmios pagos, ou seja, qual é o resultado bruto daquilo que fica com as casas de apostas. E nós estamos falando num valor semestral de 17 bilhões, uma média de 2,9 bilhões por mês. O apostador entra, faz um depósito e a partir desse depósito ele aposta. A média de retorno, ou daquilo que você ganha quando aposta, é em torno de 90% a 93%. Você perde a diferença disso, 7%. O que a população tem que entender quando se engaja em uma atividade de aposta? Você vai perder o dinheiro. A tendência é que você perca o dinheiro. Então o que acontece? Na verdade ele está falando isso tudo aqui, mas ele é um agente do Estado. O que ele quer é ganhar dinheiro para o Estado, o que ele quer é que o Estado arrecade e ele não está nem aí para ninguém, mesmo que talvez ele tenha a ilusão de que eles estão fazendo alguma coisa útil. Mas na verdade a gente sabe que eles não estão fazendo nada de útil, porque o Estado não faz nada de útil. Essa é a grande realidade, né? Então ele ainda tem aqui, você vê que ele ainda fala aqui numa pergunta aqui mais à frente, que ele ainda tem aqui a capacidade de falar de um negócio ainda do SUS ainda. Tá vendo? Olha aqui, vamos continuar aqui na entrevista. No ano passado, um relatório do Banco Central mobilizou o Congresso e o governo ao dizer que brasileiros gastavam
20 bilhões por mês em casas de aposta. Esse valor é diferente do levantado pela Fazenda. O que explica essa diferença? A principal explicação é a diferença entre depósito, saque e efetivo gasto. O próprio estudo tem uma nota de rodapé que fala em 15% de retenção. Ele deixa claro que esses 20 bilhões que ele está observando não são 20 bilhões de gastos. Existe uma diferença entre fluxo financeiro de entrada e saída do mesmo dinheiro do apostador que colocou R$ 100 e ficou fazendo apostas, ganhando e perdendo, e o dinheiro efetivo que saiu do bolso dele. Olha aqui, ó. Que certeza vocês têm de que o valor informado pelas casas de aposta é aquele mesmo movimentado? Isso aí é lógico que eles vão fazer umas formas de ter certeza, porque eles querem taxar o máximo possível, né? Temos diversos controles, tá vendo? É óbvio que a gente vai poder sempre incrementar esses controles. Em um primeiro momento, são reportes que eles fazem, só que a gente monitora a atividade dessas casas de aposta. Aquilo que elas dizem que ganham, aquilo que elas recolhem de tributos. E, eventualmente, a gente dialoga também com a Receita na parte tributária. Já houve alguma sanção nesse sentido nos primeiros meses de operação? Nós tivemos algumas sanções pontuais, principalmente em relação à oferta de apostas que não eram devidas. Elas ainda não foram divulgadas porque elas estão em período de recurso. Então a gente tem que esperar os recursos administrativos chegarem ao seu final. Mas todas as punições, todas as penalidades aplicadas serão divulgadas. O que os números da Fazenda dizem sobre o perfil dos apostadores? Cerca de 71% dos apostadores no Brasil hoje são declarados homens, o restante se declara mulheres. Cerca de metade dos apostadores estão na faixa dos 30 anos. Agora olha aqui que coisa mais interessante. Mas o que importa é a gente ter a capacidade de chegar nesses dados, sobretudo pensando em política pública. Olha para você ver o nível de loucura. Esses dados regulatórios também vão servir para alimentar o Sistema Único de Saúde, para que o sistema consiga se preparar para essa recepção de apostadores que desenvolvem problemas de saúde em função do vício do jogo. Então vocês veem que é uma loucura realmente completa, né? Aqui no Brasil, que o Sistema Único de Saúde não dá conta de atender nada, tá? Todo mundo fica aí na fila, qualquer pessoa que tenha uma condição mínima paga um plano de saúde, porque todo mundo sabe que o Sistema Único de Saúde não dá conta de nada. E aí vem esse secretário falar que tudo isso é muito importante para o Sistema Único de Saúde dar conta de atender a todo mundo que vai chegar lá com questão de vício e tudo mais. Na verdade, o que eu gostaria de colocar aqui para vocês, a questão é o seguinte: a gente com um pensamento liberal, libertário, você tem que acreditar que o ser humano é livre. Então, tanto tem que existir liberdade para que existam as casas de aposta, quanto tem que existir liberdade para que as pessoas apostem. Porém, eu acredito que a gente tem que passar por um período de educação com sociedade. Em qual sentido? No sentido da gente perceber que essa questão de apostas esportivas é um mal, é uma questão que ninguém deveria fazer. Por exemplo, eu nunca apostei, nem nunca vou apostar, nem de brincadeira, porque eu acredito que isso é uma ilusão e uma coisa que não causa a possibilidade de ganho, é impossível. Quando você olha aqui no YouTube, você vê essa questão, por exemplo. Quando você olha aqui no YouTube, você vê que tem gente que se dizem apostadores profissionais, o cara faz canal do YouTube falando de odds, de não sei o que e tudo mais e tal. Quando isso tudo é uma ilusão, a gente tem que perceber, como sociedade, de que isso é uma grande ilusão. E eu acho que esse processo acontece naturalmente. Vou dar um exemplo para vocês que é o seguinte: há um tempo atrás, o trade estava na moda. Day trade, swing trade, todo esse tipo de coisa. O que é uma outra grande ilusão, que as coisas, a pessoa tenta, mas na verdade a única possibilidade, a única certeza que tem é que você vai perder seu dinheiro todo e todo o dinheiro que você colocar lá vai embora e que se bobear você perde tudo lá. Então, o que é a questão? Existiu essa moda durante um bom tempo a respeito do day trade, swing trade, todas essas formas de trade, day trade em dólar, day trade em índice, do mini dólar, mini índice, mercado de futuros, tudo mais. O que ocorreu com o tempo? Eu reparei antes, tinha um monte de canais aí de day trade, esse tipo de coisa, acompanhamento do mercado em tempo real, esse tipo de coisa. Com o passar do tempo, que o pessoal foi vendo que é uma ilusão, porque é uma ilusão, o que ocorreu foi que esses canais estão diminuindo cada vez mais. Hoje ainda existe alguns, porém são muito pequenos e não são canais assim realmente significativos. Então, a sociedade vai lá no início e apanha durante um tempo e tudo mais, existe aquela coisa toda, e depois a sociedade ela vai
naturalmente percebendo que aquilo ali é uma grande ilusão e que se trata do engodo, se trata de uma coisa que a única pessoa que ganha são as casas de aposta. E aí, com o tempo, tende-se a chegar num ponto de equilíbrio onde as pessoas que apostem sejam aquelas pessoas que têm uma tendência para o vício mesmo, tudo mais, que são aqueles iludidos mesmo, que não vai ser um problema social tão grande assim. Porém, mesmo para essas pessoas vai ser um problema terrível. E as famílias das pessoas vão sofrer, vai ser péssimo e tudo mais e tal. Isso é o que eu imagino que deve ocorrer como sociedade. Isso é uma coisa ruim? É. Faz parte da liberdade do ser humano. A liberdade ela é um bem muito valioso, porém ela vem com alguns preços que são caros, que a gente tem que pagar, e esse é um deles. A gente tem que correr nesse tipo de risco. O que a gente pode fazer é cada um de nós tomar muito cuidado com a nossa própria relação, a nossa própria forma de agir e tudo mais, e também com os nossos familiares, nossos filhos, nossos parentes, todo mundo. A gente tem muito cuidado para nunca a gente incentivar e mesmo expor essas pessoas a esse tipo de coisa. Né? Todo mundo que vier conversar, a gente falar contra, falar, oh, isso aí é loucura, isso aí é engano, isso é uma coisa que faz mal para todo mundo, não entra nisso porque você acaba se tornando um viciado, e aí quando você se vicia é muito mais difícil de sair, porque um dos males que tem nesse tipo de coisa é que tem uma forte possibilidade da pessoa se viciar. Então era isso, meus amigos, quero agradecer novamente a todo mundo que está se inscrevendo no canal, muito obrigado a todos, até o próximo vídeo.